Etarismo. Essa palavra você já ouviu falar. É o preconceito com relação à idade das pessoas. Pode ser o preconceito com relação às pessoas mais velhas, dos jovens com os mais velhos, ou seja, dos jovens com relação a mim, que sou mais velha, ou você, que é mais velho, e da gente, dos velhos, com relação aos mais jovens. Etarismo feminino. Você já ouviu falar? É um viés do etarismo. Uma segmentação do etarismo. É o etarismo com relação às mulheres com base na idade. É o preconceito com as mulheres com base na idade. Ou seja, velha demais, a gente não vai contratar não. Velha demais porque não acompanha aqui na empresa, ela não pega as redes sociais, o digital, lenta, ou tá na menopausa, aquele sobe e desce de hormônio, aquele calor, e vive no médico. A gente daqui não tem nenhum programa de ajuda, acho melhor não contratar não. Aquela novinha, não tem experiência não, muito nova, melhor não contratar não, né? Menina ainda, uma menina ainda, né? Chama a gente de meninas ainda, né? Se é um homem, ele não é um menino, ele é um homem. Quando nós estamos na idade de engravidar, né? Aí Aí supõe-se que todas nós queremos engravidar, e se a gente quer engravidar, não, a empresa não tem nenhum apoio, né? Geralmente não tem, psicológico e tal. E o que acontece? Ela tá na idade de engravidar, então aí ela vai ficar mais lenta também, vai ficar enjoada, vai mais ao médico, ela não vai focar no trabalho e tal. Então, não sei, melhor a gente não contratar. Que mais? Quais idades mais que a mulher, ela, que a gente sofre preconceito? Eu acho que vocês aí que estão me assistindo já tá baixo o áudio? Tá baixo aí? Eu acho que vocês já ouviram. Deixa eu ver aí. Tá baixo o áudio? Eu acho que vocês já passaram por esses preconceitos. Não passaram? Jovem demais, velho demais, tá na idade de engravidar, ou não tá focado o suficiente. Seria melhor um homem, né? Sem nenhum preconceito com relação aos homens, a gente sabe que existe o etarismo, e o etarismo é um preconceito com relação à idade e é horrível, e é crime. Agora, o etarismo feminino, ele, ele é um etarismo cruel. E o etarismo feminino com relação às mulheres negras, ele é pior ainda. Então você tem a segmentação da segmentação, você tem muitos vieses e você tem muita crueldade e você tem muito é, muito, muitos problemas sociais e muitos desníveis de oportunidade quando a gente fala de etarismo. Eu coloquei uma enquete lá no Lobas e Potentes, que é meu canal de transmissão, e vocês falaram que queriam que eu falasse sobre etarismo feminino, né? Que acontece em todas as idades, sim. Ele não acontece só com as pessoas mais velhas, ele acontece mais com as pessoas mais velhas atualmente, mais com as pessoas 50 a mais, porque as portas do mercado ainda estão fechadas. Algumas empresas, felizmente, estão com programas de incentivo, mas ainda contratando muito pouco pessoas 50 a mais. Por quê? Porque contratar pessoas 50 a mais, você precisa de um programa dentro dessa empresa que faça uma curadoria, que ajude essas pessoas a entrar nessa empresa, a se manter nessa empresa. Senão, o que vai acontecer? Você vai contratar essas pessoas e essas pessoas realmente serão eliminadas pela cultura da juventude e da rapidez dessas empresas atuais. Então, para você manter
pessoas que estão lá nos seus 45, 50, 55, 60, você precisa de uma curadoria dentro da empresa ou por um bom tempo, que seja uma curadoria fora da empresa, mas que trabalhe com essas pessoas para que elas entendam o processo e consigam lá nos seus 4 meses, 6 meses se adaptar e serem colocadas no lugar onde elas rendam mais. Eu já falei isso aqui em live, não adianta você colocar uma pessoa 50 a mais e 60 a mais, a não ser que ela seja muito boa de internet, mas em coisas de internet que pessoas da geração Z, que da minha filha, por exemplo, 19, 20 anos, são muito rápidas. Se você espera rapidez na internet, você não vai pedir para alguém que tenha 60 anos que você não vai conseguir a mesma rapidez. Mas se você quer que essa pessoa seja mais qualitativa, que faça uma pesquisa qualitativa, que consiga te entregar uma base de dados muito mais de qualidade, eu tenho certeza que ela vai te entregar muito melhor do que alguém da geração Z. Isso eu estou fazendo um geralzão, tá? É claro que tem exceção na geração Z, na geração X, que é a minha, que são das pessoas de mais de 50 anos. Então tem uma série de coisas que a gente pode colocar aí, mas eu estou fazendo um geralzão, que é o que meio que padroniza algumas gerações. Então, a gente precisa nessas empresas, e nós precisamos na vida também, de curadoria, e a gente precisa se capacitar. O que a gente tem visto? Aonde tem pessoas 50 a mais? Aonde tem pessoas 45 mais, 60 a mais? No empreendedorismo. Eu não sei se tem pessoas aqui, mulheres aqui que viram as minhas palestras, mulheres que me viram no Sebrae, mulheres que me viram aí pelo Brasil. Hoje, as mulheres, as empreendedoras, elas são responsáveis por mais de 40%, né, das empresas, elas chefiam as empresas, e isso é muito positivo. E por que essas mulheres aí de 50 a mais, 55 mais, 60 a mais estão no empreendedorismo? Porque elas não têm nenhuma chance em empresas normais. Então é isso que acontece, porque elas não conseguem entrar em empresas normais. E outra coisa, tem a história da capacitação também, né? A empreendedora, ela começa meio do nada muitas vezes. Tem muitas empreendedoras brasileiras que são fantásticas, que se tivessem um pouco mais de capacitação, meu Deus do céu, elas voariam de uma forma maravilhosa, mas o Sebrae tem dado muita capacitação e elas estão voando. E vão voar cada vez mais. Então, e vão vender as suas empresas ainda por muito mais. Isso é muito bom. Deixa eu ver quem está aqui. Quero saber de onde vocês são. Aqui, cada geração traz uma expectativa de reação e muita maturidade. Cada geração tem suas habilidades nativas. Né? A gente, para quem não sabe direito, né, as gerações, a gente tem a geração, os baby boomers, né, que é a geração da minha mãe, que está lá nos 75, 80 anos, foram os que nasceram lá por volta dos 1945, por aí. A geração X, que é a maioria, que de repente está por aqui, né, que assiste as lives aí, que está por volta dos 45, 50 anos. Então a geração X é a minha geração, eu nasci em 1971, que foi até 1980, a geração X. Daí a gente tem os millennials, que nasceram a partir dos anos 80 e que passaram aí os anos 2000, até os anos 2000. Aí você tem a geração, que pode ser chamada de geração Y também, a geração Z, que é a geração da minha filha, tem 19 anos, por aí, tem a geração Alpha, e agora tem uma geração nova, que é a geração Beta, que ninguém sabe direito, essa geração que são os bebês que estão nascendo agora, que ninguém sabe direito como vai se comportar. Nem a Alpha a gente sabe como vai se comportar no trabalho, que são essas crianças ainda de 7, 8, 10 anos de idade que já nasceram com celular, já nasceram com, né, eles pegam uma revista e eles fazem assim, eles eles não sabem direito manusear, né, um livro e tudo isso, porque é tudo, praticamente tudo digital. Então, me falem de onde vocês são, quero saber se vocês já me viram em alguma palestra, Jundiaí, deixa eu ver, Jundiaí, que legal, tal, Jairo, obrigada, aqui, Alessandro Jundiaí, não, Jundiaí, eu nunca fiz palestra em Jundiaí, não, é aqui perto de São Paulo, tal, deixa eu ver,
Isso aí, tá. Eu não sei se vocês estão no meu grupo, no Lobas e Potentes, mas foi esse tema que vocês votaram. Vocês já tinham ouvido falar sobre etarismo feminino, esse viés do etarismo, que é o preconceito com relação às mulheres em todas as idades? João Pessoa, São Paulo, com relação a idades, por exemplo, você tem lá 18 anos, 19 anos, 20 anos, e as pessoas te desqualificam, acham que você não tem, obviamente que você não tem experiência suficiente, mas entre um homem e uma mulher, na mesma idade, as estatísticas são que existe uma tendência a se acreditar muito mais no homem do que na mulher. Isso é estatística, eu não estou inventando essa história, certo? Então existe uma tendência que as pessoas acreditem mais nos homens e não nas mulheres. Isso é um preconceito. E não só porque é um preconceito de gênero, claro, em relação às mulheres, e muita gente chama essa mulher de menina, né? Às vezes a gente chama, nós mesmos nos chamamos de meninas, mas a gente tenta não se chamar porque é uma espécie de desqualificação que ela é uma menina, né? Ainda é uma menina e não uma mulher. Mas são coisas que já estão meio que no, todo mundo chama e tal, mas a gente tenta não chamar para que não haja essa coisa de você é uma menina, então você não é uma mulher suficiente, uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Já ouviram falar, não estou vendo aqui ninguém falar, que ouviu falar no etarismo feminino. A gente chama isso de interseccionalidade, né? Como eu falei, o etarismo feminino com as mulheres negras, né? Não só o feminino, mas o etarismo feminino racial. Aqui eu às vezes trato isso em minhas palestras, sou coach. Ah, legal. Bacana. Aqui. Então, só que você é um homem, né? Então, o lugar de fala não é o lugar exato, né? Quando eu mostro também nas minhas palestras as fotos dos anos 50, dos anos 60, principalmente dos anos 50 do pós-guerra, né? Ou durante a guerra, mesmo a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres tiveram que ocupar espaços, né? Os espaços, eles sempre eles foram ocupados por essas mulheres, eles deixam ocupar, as mulheres ocuparem espaços importantes quando os homens não estão, né? Sempre nós somos uma segunda opção, né? Nós nunca somos a primeira opção. A gente está lutando, e neste momento da sociedade nós estamos lutando muito, e eu acho que a gente está lutando, e essa não existe volta, né, na nossa luta, nossas conquistas estão sendo muito consistentes. Por quê? Porque a gente tem junto a nós uma força muito grande, que é a força da internet, né? Por isso que a libertação feminina e a construção da consistência da nossa libertação feminina com relação ao trabalho, com relação à nossa vida, com relação ao etarismo e tudo isso, é muito consistente porque a gente tem a internet ao nosso lado. Quando a gente não tinha a internet ao nosso lado, por mais que a gente quisesse, era muito difícil que existiam os movimentos eles eram até, iam para o jornal, iam para isso, eles se tornavam movimentos até grandes, mas não na proporção que tem hoje. Hoje eu acabei de ver no Instagram de uma colega minha que ela faz muito a Cool 50s, né? Que a Cláudia, ela é ótima, ela põe várias propagandas, ela põe coisas que estão rolando aí com as mulheres 50 a mais. E tem uma propaganda agora da L'Oréal com a Andy McDowell, ela é ótima, ela fez 4 casamentos e um funeral, e ela tá toda grisalha, e a Ellen Mirren, que é uma fantástica atriz de 70 a mais, acho que quase 80, né? Então, aqui tinha uma pessoa falando uma bobagem aqui. Então, e fizeram uma propaganda falando sobre preconceito de idade, que elas não estão mais invisíveis. E aí uma pessoa falou assim, nós
aqui a realidade é muito diferente, nós somos invisíveis. Sim, ainda nós somos invisíveis, ainda existe muito preconceito, isso, aquilo, mas as empresas, principalmente a L'Oréal, tá indo muito forte, tá ajudando muito a quebrar esse preconceito. E isso é muito, muito importante, as empresas estarem com a gente. Isso a gente nunca viu na história. Nunca viu na história, nunca houve empresas junto com a gente. Nunca, nunca houve empresas neste nível, multinacionais, globais, falando de mulher, colocando dinheiro nessa construção, né? Porque mulheres como presidentes, CEOs, tantas mulheres apoiando outras mulheres para subir outras mulheres, enfim, existe um movimento muito grande que faz parte dessa internet fortalecida. Então, assim, este etarismo feminino, ele vai ser quebrado, claro, mas a gente tem que ajudar a que ele seja quebrado e rompido. O etarismo, ele é um preconceito cruel, que ele aniquila a autoestima das pessoas, né? Eu recebo muitas mensagens etaristas, às vezes em direct, tudo, principalmente quando eu falo dos homens, né? Tem homens muito machistas e que eles não aguentam o... Ih, eu parei aqui. Voltei. Então, que eles não aguentam, e aí vai, ó, eles não aguentam, e aí parou a minha internet. E aí eles vão com tudo e falam umas bobagens e tal, eu não tô nem aí. E eu continuo, e tudo porque eu já sou vacinada contra isso. Já sou totalmente vacinada. Mas, para quem não para quem não tá vacinada, para quem não tá vacinado no sentido de aguenta essas porradas e tal, porque eu sou uma pessoa pública e eu tô aqui para isso mesmo, então para estar na frente e abrir espaço, para quem não aguenta, o etarismo ele aniquila de uma forma que você pode fazer a pessoa desistir de uma profissão. Então, quando a gente fala velha demais e ela não pode fazer isso, ela não tem capacidade de fazer isso, você pode fazer a pessoa desistir de uma profissão, de uma carreira, fazer a pessoa desistir de estudar. Vocês lembram do caso daquela moça de 40 anos, para mim é uma moça de 40 anos que estava fazendo faculdade e de repente as meninas pegaram e falaram, essa velha, não sei o que e tal, estudando aqui, que ridículo e tudo. Então, e aí depois no fundo mudou contra, né? Todo mundo ficou contra essas moças, até que elas saíram, essas meninas saíram da faculdade, sei lá qual foi o fim de tudo isso aí, mas foi exposto na internet e tal. Então, assim, isso pode aniquilar a autoestima de alguém. Uma pessoa que está querendo estudar com 40, 45, 50 anos e você fazer um comentário desse. Me falaram, eu não vejo esse Big Brother, eu acho o fim da picada, eu acho horroroso, eu detesto essas pessoas que ficam falando das outras lá, falando mal, eu não vejo, nem quando eu tava na Globo, eu só não falava abertamente, porque eu tava na TV e não podia falar abertamente, que eu sempre detestei esse programa. Assim, eu detesto qualquer programa que fique falando mal do outro, odeio, não gosto, acho improdutivo, acho péssimo, acho horroroso, acho uma televisão horrorosa, horrível, enfim, em qualquer canal. E eu li até na internet que falaram que uma mulher de 54 anos era a idosa e tal, porque é um linguajar que o jovem usa, né? Usa como uma forma de brincadeira. Idosa e tal. Eu sei que vocês usam, né? Que os jovens usam. Minha filha às vezes usa, as amigas dela e tal. Idosa, tô ficando idosa e não sei o que e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você é minoria num lugar desse, só de jovens, né, é muito difícil. Imagina a pessoa, é muito, muito difícil. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa entender que você pode ferir as pessoas, você não só fere, você é responsável por de repente desviar esta pessoa de um caminho muito legal
que ela poderia estar seguindo, poderia ser sua mãe, sua tia, sua avó, e de repente pode acontecer com você. Então, assim, é o mínimo que você pode fazer. Eu vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, porque assim, eu não minto, eu falo super a verdade às pessoas que me acompanham, e me acompanham há 30 anos na TV, e eu saí da TV ano passado, né, e as pessoas sabem que eu sou muito verdadeira, que eu falo a verdade, que eu... E o ano passado, há uns 4 anos, eu tava indo deixar sei lá, uma sacola no lugar, correndo e tal, com o carro, pá, 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 e de repente eu virei de um lado e tá uma menina, uma mulher, moça, a gente meio que bateu um pouquinho, né? Aí eu olhei, baixei o vidro, eu vi que ela é uma menina jovem, uma mulher jovem. Na hora veio na minha boca, assim, uma coisa que eu não me orgulho, mas eu tenho que falar pra vocês. Eu falando do jeito que eu falo, entendendo do jeito que eu entendo sobre etarismo e tal, veio eu falei assim, deixa eu lembrar exatamente pra eu pegar a frase certa. Você, eu falei, acho que eu falei, quantos anos você tem? Eu falei alguma coisa com relação à idade, que ela era... Agora, juro por Deus que eu não me lembro. Que a menopausa faz a gente esquecer um monte de coisa, não é de propósito, não, porque as lives não é uma coisa que eu roteirizo, mas não é uma coisa que tá aqui que eu tô lendo, né? Mas eu acabei diminuindo ela por causa da idade. E depois eu fui pedir desculpa pra ela, porque eu falei, meu Deus do céu, eu falei milhões de desculpas, porque eu falo sobre isso, eu milito sobre isso, eu sou uma ativista sobre disso, e no momento que a vida me colocou na porrada aí pra eu agir e tal, eu uso o lance da idade pra te diminuir, tipo assim, você não... tipo, você não tem idade, você pegou o carro da sua mãe, sei lá, entendeu? Eu não falei isso, mas era alguma coisa assim, sabe? Diminuir a pessoa. E eu me senti muito envergonhado de ter feito isso, entendeu? Como se ela não fosse capaz. Exatamente isso que eu tô falando aqui, o tema dessa live, é o etarismo feminino, que é jovem, então ela não é competente, é a mulher que não é competente, ou é a velha que não é competente, né? Então, são os dois vieses aí que a gente tem, e isso é muito triste. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu acho que nunca na vida, assim, os tempos atuais, eles chamam a gente para dois momentos, para duas coisas. Ou a pessoa fala o que ela quiser, ou ela fala o que ela quiser mesmo, e ela tá nem aí, e dane-se, sabe assim? Dane-se, eu faço o que eu quiser, eu, sabe, eu ganho o que eu quiser, eu sou desonesto e tudo, ou, ou você começa a prestar atenção, e você também desenvolve um lado que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante. Você, sim, a partir do momento que você observa o que sai da sua boca, você percebe como você está. Se sai da sua boca palavras que são palavras ainda cruéis, palavras não sutis com relação ao outro, você ainda não tá refinada, né, no sentido de como ser humano. Então você precisa melhorar, e precisa se autoconhecer, e precisa se desenvolver, e precisa melhorar. Perguntarem aí o que é etarismo? Etarismo vem de faixa etária. Faixa etária vem de idade. Idade é a sua idade. É o preconceito com relação à idade. É o preconceito com relação a pessoas mais velhas, é o preconceito com relação a pessoas mais novas,
é de pessoas mais novas com as pessoas mais velhas com pessoas mais novas, e aí a gente cria um mundo de preconceito, um mundo ruim para as pessoas. E a gente não quer viver nesse mundo ruim, a gente quer viver um mundo legal, bom, cooperativo, de diversidade, bacana, do bem. Deixa eu ver aqui, Alexandre. Eu sou homem e sofri isso na faculdade aos 40 anos. Na faculdade de psicologia ainda, hein, Alexandre? Putz, todo mundo errado nessa faculdade. Concluir foi um grande desafio. Os professores obrigavam os alunos a me incluir em grupos de trabalhos. Nunca era escolhido. Nossa. Eu espero que no final da faculdade todo mundo tenha aprendido, porque se não aprenderam, serão péssimos psicólogos, né? Péssimos psicólogos. Mas, se bem que a gente tem cada um que se forma hoje em dia, que pelo amor de Deus. Na Austrália, a Mônica fala, os velhinhos pegam suas pranchas e vão surfar. Muito comum ver essas pessoas em meus jovens, é cultural por lá. Olha que legal, né? A gente tem falado muito, e tem sido uma estratégia também de muitas empresas, a intergeracionalidade, ou pode chamar também mix geracional. Então, numa empresa, ao invés de você... Porque, assim, não adianta você pegar... Ah, Alexandre, concluir, graças a Deus, que bom. Não adianta você contratar pessoas mais velhas e não fazer uma curadoria, né, com essa pessoa, saber a habilidade certa, que é referente à geração dessa pessoa e tudo isso, e não mixar essa pessoa, fazer um mix geracional. Isso que você está falando da Austrália, de colocar essa pessoa misturada com os jovens. Essa intergeração na empresa, que é o mais moderno que está acontecendo nas empresas globais, o que eles estão fazendo? Eles estão misturando os grupos, que é o que o Alexandre falou que queria que os professores fizessem nos grupos lá e ele nunca era chamado, deveria obrigar, os grupos deveriam ser obrigados a misturar. O Alexandre e outros mais velhos, é que não tinha outros mais velhos pelo que ele falou aqui. Então, nas empresas, eles estão tendo que misturar e eles fazem que os jovens deem mentoria para os mais velhos, de alguma coisa que eles saibam, referente às suas habilidades lá na empresa ou às suas funções, e os mais velhos para os jovens. Mesmo que o jovem seja subalterno, por exemplo, ele é estagiário e o mais velho é o chefe, mas esse jovem ele vai dar uma mentoria daquilo que ele sabe mais, ou enfim, para o chefe. E o chefe para o jovem. Enfim, eles vão fazendo esse trânsito para quê? Para fazer uma horizontal, entendeu? Horizontalizar as relações na empresa. E tem dado muito certo nas empresas globais. Por isso que eu falo, não é fácil para a empresa. Por quê? Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. A empresa gasta muito mais dinheiro. Mas o que as empresas globais elas estão vendo é o seguinte, é que quanto mais você tem esse mix geracional, você tem mais lucro. Por quê? Porque quando você mistura gerações, aí você cria um produto. Você tem um produto X. Na hora que você tem um time para vender, ou para criar uma propaganda, ou para você tem pessoas de gerações diferentes representando todos de gerações que estão aí, na praça, no mundo. Então fica muito mais fácil. Você tá lá fazendo a pesquisa lá mesmo na empresa. Então você tem jovem da geração Z, você tem a pessoa mais velha da geração X, você tem do baby boomer eu acho mais difícil. Você tem a geração, os millennials, você tem tudo misturado. Só que essa mistura tem que ser verdadeira. Não adianta você pôr um do lado do outro, um conversa com o outro. Para ser verdadeira, tem que ter. Por isso que é tão importante aqueles congressos, aquelas coisas que todo mundo acha um saco de. Ai, vamos fazer, sei lá, aquelas atividades em grupo. Só que as atividades em grupo que eles fazem nos congressos e tal, elas fazem, às vezes é uma coisa boba, né, aqueles jogos e tal, mas fazem com que as pessoas se integrem. Isso é o humano. A gente não quer ser humano, mas as coisas mais imbecis que são humanas fazem o ser humano se integrar. E a gente dá risada, e a gente se ajuda, e a gente se conecta. Se conectando, a gente ajuda.
e a gente se ajudando e trocando, a gente volta para a empresa e a gente acha soluções melhores e o lucro vem, porque as ideias vêm. Então, é melhor você gastar mais e incluir e dar diversidade geracional nessa empresa, porque você vai ter o lucro. O que você errar, não trazer diversidade para essa empresa, está totalmente fora, desatualizado, ser uma empresa antiga, desatualizada e está totalmente out do que o mundo está pedindo, né? A gente tem um exemplo aí que está totalmente out do que o mundo está pedindo, que está tomando posse hoje nos Estados Unidos, infelizmente, e que diz coisas que espero que aconteçam mesmo, mas infelizmente não vai acontecer, né? Porque é a imposição pela força e tal. E eu não acredito nisso, não. Eu acredito no humano, eu acredito em outras coisas. Enfim, tem um monte de gente que escreveu aqui, eu perdi, tá? Deixa eu ver se eu volto, porque tinha uns exemplos bons aqui que eu quero resgatar que vocês deram. Deixa eu ver. Meu irmão tem 28 anos e é chefe de enfermagem em um hospital em São Paulo. A Mima Souza fala. E passa por maus bocados por ter a idade que tem e ser chefe do setor dele, tá vendo? A gente tá falando de etarismo feminino, mas esse é um exemplo de etarismo com relação aos mais jovens, né? Eu já ouvi, até a minha filha que tem 19 e amigas dela, eu já ouvi com relação aos mais jovens, né? Isso que eu te falei, eu já fui etarista com relação a uma moça mais jovem. Então, a gente tem que prestar atenção. Só que isso é uma disposição, eu não sei como eu te chamo, tá? Porque a sua Mima Souza, eu não sei o que é exatamente, mas a gente precisa prestar atenção. Mas, olha, é o seguinte, eu acredito muito na força do exemplo. Muito, muito, muito. Quantas vezes, né, que você começa a dar o exemplo na sua casa, no seu trabalho, e fazendo do seu jeitinho, deixa a galera aí na toada deles e tal, e você vai na sua, entendeu? Deixa a loucura rolar, deixa. Quando você vai na sua e a coisa começa a dar certo e as pessoas vêm, sabe? As pessoas vêm. Eu acredito que as atitudes coerentes e tal, e do bem, elas são vistas, mesmo que demore um pouco mais, sabe? E infelizmente seu irmão vai ter que segurar essa onda, e quando for além do que, assim, do suportável, e eu acho que isso ele precisa saber e tal, ele pode falar. Ele fala, olha, é o seguinte, isso é etarismo, isso é crime, então eu só tô te dando um toque que você não pode me desqualificar. Você não pode me desqualificar. Está aqui no código, tá? É o código do idoso, se eu não me engano. Que tá, olha, eu vou até te ler, se quiser, eu posso te mandar pro colega, ou pra colega. Eu posso te mandar pro WhatsApp. Olha aqui, ó. Eu até circulo aqui, te mando a lei. Então, posturas etaristas assim são posturas que a gente não pode mais manter na empresa, porque isso faz mal para o grupo. Então a gente não pode e eu não vou permitir. Então isso se chama limite, né? A gente não pode deixar ultrapassar tantos limites assim, porque senão as pessoas pisam na gente, e isso, ainda mais no hospital. Por quê? Porque o hospital tem muita vibração, eles já vivem num ambiente muito estressante. Então, tem que manter o máximo de ameaça zero no trabalho, né? O trabalho tem que fluir melhor. Olha eu aqui fazendo uma dissertação, praticamente. Eu não sei. Aí eu sou maquiadora. Ah, tá bom. Mima, tá bom. Você gostou da dissertação, Mima? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Mônica, integrar é diferente de incluir. Integrar e tornar o ambiente espaço adaptado para o diferente, conseguir viver com os demais. Então tá bom. Então eu já li aqui. Deixa eu ver aqui. Pá. Ok. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pode falar que eu vou ler, tá? Quiser me
me corrigir, colocar adendos no que eu estou falando, tá bom? Pode colocar. Então, vocês colocaram boa noite, Donizete, muito obrigada, Anápolis, Goiás e tal. Vocês aqui conhecem... eu vi que tem alguém de Sobral aqui, do Ceará, que assistiu minha palestra. Né? Tem alguém, alguma outra pessoa aqui que já assistiu minha palestra ou não? Alguma mulher empreendedora? As empreendedoras estão aqui? Estão aqui ou não? Quem é empreendedora aqui fala assim. Fala assim e fala de que ramo. Se puder falar a idade, porque a gente está falando de etaísmo. Deixa eu ver. É muito importante, sim. Tá, maquiadora, né? Sim. Como eu falei, as empreendedoras, elas conseguem se destacar nessa idade que é uma idade um pouco difícil de se entrar numa corporação. Alexandre, sou do Serviço Funerário de São Paulo. Legal, Alexandre. Mônica, fui dentista e agora aos 60 anos curso graduação de psicologia, quinto ano, que legal, muito bacana. Todo mundo querendo fazer psicologia, hein? Acho que tá todo mundo, todo mundo, ou todo mundo pirado, ou todo mundo entendendo que esse é um nicho bom. E eu acho que é um nicho bom mesmo. Só precisa ver se é um nicho que já tá saturado, não sei. Não sei se estão fazendo se vocês gostam ou se acham que é um nicho mesmo. Deixa eu ver. Não. Então não. Bom, então é isso. Aqui não vi mais ninguém aqui que falou sim, então não sei se tem tantas empreendedoras aqui que vieram de palestras. Eu acho que tá meio misturado o pessoal das lives. Quero avisar vocês o seguinte, eu faço lives às segundas-feiras às 9 da noite, tá? Segundas-feiras às 9 da noite, por quê? Porque é um horário que eu vejo que tem muita gente que pega o celular e fica mais fácil para a pessoa assistir. Mas eu vou começar principalmente agora, que é começo do ano, que eu acho que tem muita gente que a gente precisa trocar um pouco ideias e tal, e é importante fazer essas lives. Eu vou fazer a partir de quarta-feira, e quarta e sexta, live às 8h15 da manhã, tá? Que eu vou focar em carreira. Uma das lives eu vou falar sobre menopausa, que é um assunto que eu falo muito. E a menopausa, eu vou lançar um livro sobre menopausa aqui em São Paulo, no começo de março. Esse livro vai chamar Menopausa como Jornada. Por quê? Porque a menopausa não é um fim, menopausa é uma jornada. É uma jornada que tem muitas nuances, e que, como todo mundo sabe e que eu falo, pode ser um grande recomeço, porque é um momento que acontece o quê? A gente pode retomar a vida. O seu corpo te empurra com os sintomas para você prestar atenção nele. Então, eu vou fazer o seguinte, quarta-feira e sexta-feira eu vou fazer essas lives e segundas-feiras às 9 da noite. Então a gente vai se encontrar. Eu vou, a princípio, deixar essas lives gravadas aqui no Instagram, mas eu não sei se depois eu vou deixar no YouTube. Os meus canais, para quem não conhece ainda, eles estão no YouTube. No YouTube eu tenho uma série, quem tiver dúvidas sobre menopausa, é uma playlist inteirinha sobre menopausa, que tem mais de 15 vídeos com médicos, tá? A playlist chama Menopausa. O meu YouTube é Maria Cândida TV. Maria Cândida TV, tudo junto. Eu tô no TikTok também, aqui no Instagram, no Quai, tô em todos, tá? Aqui no Instagram os vídeos estão naquela parte dos rios,
tá? Na parte aqui do feed tem mais fotos, tem os rios mais novos, mas tem muitas lives com médicos e tudo aqui nos rios. É só vocês rolarem para baixo que tem, tá bom? Então, assim, tem muita coisa aqui para vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Eu sou uma jornalista que trabalhou 30 anos na televisão, que se reinventou com o celular na mão, que hoje eu sou uma empreendedora do audiovisual, uma criadora de conteúdo, com muito orgulho. Não deixo nunca de ser jornalista. Faço muitas palestras onde eu me conecto com vocês pessoalmente e em breve estou lançando meu terceiro livro. E esse é o Menopausa como Jornada, que vai ter tudo escrito para qualquer mulher tirar todas as dúvidas, porque eu acredito que se a gente entende esse momento da vida, que é um momento que a gente perde muita produtividade, a gente pode dar um salto para essa segunda fase, que eu considero dos 50 aos 100 anos. Então, vamos juntas, vamos pegar aí a mão da outra. Por quê? Porque é preciso. Porque os movimentos, os preconceitos, as dores ainda estão muito arraigadas. Quando tudo isso estiver passado, vai ser muito fácil. Agora, por enquanto, a gente ainda precisa de muito apoio. E essa é uma rede de apoio. Então, contem comigo. Se vocês puderem compartilhar sempre os canais, compartilhem e a gente vai se ajudando e se fortalecendo, porque esse é o objetivo, essa é a grande missão, se fortalecer e ter sempre mulheres fortes, mulheres em processo de fortalecimento, para que a gente se sinta muito bem. E homens também que estejam apoiando, que estejam fortalecidos, que estejam dividindo as tarefas domésticas, dividindo os pensamentos, aí, tudo de uma forma equilibrada. A gente acredita em vocês como aliados, mas vocês têm que fazer também por merecer, tá bom? Boa noite, bom início de semana para vocês. Beijo. Tchau, tchau.